quais os riscos de fazer balé em casa depois de adulta? Essa é a pergunta para você. O que você acha que pode ser arriscado fazer balé em casa depois de adulta? Sim? Aprender errado. O nosso processo de aprendizagem, ele acontece de duas maneiras, basicamente. A primeira é o processo da gente entender. Se eu não entendo o movimento, eu não tenho como saber fazer. Aí eu fico copiando. Você vai lá. Se você não entende o movimento, você copia. Ok? Copiar não me ajuda a aprender. Atenção. Segundo ponto. Segunda maneira que a gente aprende. Pelo processo de repetição. Que é o que a gente mais usa nas escolas presenciais. Eu também usava muito, tá? Repetição. Vai lá, monta uma aula, repete essa aula várias vezes, porque a repetição vai fazer você aprender, sim? Para crianças, isso funciona muito bem. Para balé adulto, isso aqui é uma chatice, sim? Como é que eu sei disso? Anos dando aula para balé adulto. Anos, tá? E eu sei. Quando você coloca uma sequência nova, a bailarina adulta se sente desafiada. Ela sente que, cara, não sei se eu vou conseguir fazer, mas se o professor está me dando esse movimento, é porque eu estou melhorando. Agora, se eu não troco a aula, no subconsciente da bailarina fica que, cara, não melhorei ainda, por isso que eu estou repetindo a aula. Tudo bem? Então, aprender errado. Beleza. O que acontece? Como é que acontece esse processo de repetição, esse aprendizado pela repetição? A gente faz o movimento e o nosso cérebro vai entendendo que aquilo é correto. Então, se eu, por exemplo, isso é para tudo, não só para o balé. Se eu tô lá no meu dia a dia e eu deixo as costas arquear assim, ó, certo? Corcundinha, o meu cérebro entende que essa é a postura certa. Na hora que eu levanto, ele fala, nossa, parece que eu tô... Sim, Tia Jo até endireitou ali atrás. Por quê? Porque o nosso cérebro aprende por esse processo de repetição. E aí, a gente vai ensinando para o nosso cérebro errado. O perigo de fazer aulas em casa, quando a gente diz de aprender errado, é repetir errado. Se você repete errado, você vai aprender errado. Agora, se você repete certo, você vai aprender certo. Qual é a grande questão? Então é melhor eu estar numa escola, né, presencial, com o professor me olhando para me falar se está certo ou se está errado. Sim, se for uma aula particular, é a melhor opção. A primeira opção que vocês devem escolher. Aula particular. Essa é a primeira particular. Essa é a primeira opção. Aula particular, cara, se você tem grana, investe. Ok? Segunda opção. Aula sozinha. Ou seja, em casa. Mais aulas presenciais. Por quê? Nessa aula sozinha é onde você vai se estudar, você vai entender, você vai se desenvolver, aprender os movimentos entendendo. Você tem tempo para parar, ver o vídeo com a explicação de novo, voltar 50 mil vezes se você quiser, colocar em câmera lenta. Isso você consegue fazer sozinha. E aí você entende. Sim? Só que isso não serve para bailarina preguiçosa. Bailarina preguiçosa, que cadê aqui? Fazer de qualquer jeito, aqui embaixo. Fazer de qualquer jeito, aí não vai dar certo. Ok? Mas se você tá aqui nessa live hoje, é porque você não é uma bailarina preguiçosa. Porque senão você não estaria aqui. Ok? Beleza. Então, vamos entender. Se eu fizer aula sozinha em casa, aprendendo pelo processo de entender o movimento, passo a passo daquele passo, o que eu preciso sentir quando o movimento está certo, o que eu tenho que sentir no meu corpo quando o movimento está errado.
Se eu aprendo por esse processo, eu não copio mais, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu aprendo e na minha aula presencial, que eu for passar pelo processo de repetição, eu vou estar o tempo todo me autocorrigindo. E aí o professor não precisa dividir a atenção dele entre 10 na sala, né? Ele vai bater o olho em mim, ver que eu estou fazendo tudo certo e vai corrigir as outras. Vai bater o olho em mim, estou fazendo tudo certo, ele corrige as outras. Sim? Então, para mim, Mari, hoje esse é o melhor formato. Mari, não tenho escola na minha cidade. Faça em casa. Sim, faça essa parte aqui. Não tem horário, pandemia, tá na pandemia, isolamento social, faça a aula sozinha em casa. Mas faça pelo processo de entender. Não adianta você ficar pegando live e ficar repetindo. Sabe aquelas lives de aula de balé? Tinha em algumas companhias grandes, estavam dando, né? Na primeira fase da pandemia, agora já acabou, já virou curso pago. Mas vamos lá. No primeiro momento da pandemia, teve várias pessoas fazendo live de aula. Então, às vezes tinha até um bailarino fazendo aula e o professor dando a aula. E você ficava lá só copiando. O professor nem contactuava praticamente com a câmera para explicar absolutamente nada. Se você está fazendo aula sozinha, sem nenhum tipo de explicação, você não tem como entender. Corre disso. Sim? Aí você vai aprender errado. Então, aprender errado não é porque eu estou em casa. Aprender errado é porque eu estou indo pelo processo de repetição. Não, eu preciso ir pelo processo de entender. Eu sei o que eu estou fazendo? Um padechá. O que tem que acontecer no padechá? Padechá é aquele passo que a gente puxa as duas pernas. O Instagram tá me vendo? A gente puxa, a gente faz um saltinho, ó. E eu faço 2 passês. Para, já falei, né? E tem que acontecer? Tem que acontecer 2 passês no ar. E aí você filma. E aí você vê, eu tô fazendo os 2 passês no ar? Nossa, não tô. Tá fazendo um, depois o outro. Sim? Show de bola. Lesão. Você pode escorregar fazendo aula em casa. Sim? Pelo local não ser apropriado. Local, ok? Você pode escorregar lavando o banheiro. Sim? Você pode escorregar na sala de aula num local apropriado. Tudo bem? Então, existem várias maneiras da gente se machucar. Uma delas é acidente. Acidente pode acontecer em qualquer lugar. Ok? Não se prenda a isso. Lógico, a gente vai tomar cuidado. Quanto ao local aqui, eu posso ter um piso que eu posso comprar 1 metro de linóleo. Tem várias alunas. Então, aqui eu posso ter um linóleo. Sim, eu posso comprar uma barra. Ou fazer uma barra de PVC. Aliás, Tia Ju, coloca aí para mim que eu vou colocar no canal do Telegram como fazer uma barra de PVC. É um vídeo que tem, que eu ensino exatamente como vocês podem fazer. Mesmo porque vocês vão precisar, se vocês quiserem, senão dá para fazer com cadeira, tá bom? Beleza. Ok, adaptei, diminui o risco de acidentes. Agora, aquela lesão por movimentos errados, lesão por esforço repetitivo, tudo isso pode acontecer, tanto em casa quanto na sala de aula. Mas, se você estiver aprendendo realmente pelo processo de entender, você diminui e muito o risco de lesão. Por quê? Você vai entender que num pequeno salto, por exemplo, que é um dos movimentos, esse daqui, ó, é um dos movimentos... É um dos movimentos que a gente mais corre risco de lesão no balé, tá? Que são os saltinhos. Saltou, e changeman, échappé, enfim... GT, tan levé, tá? Tudo que é saltinho, a gente gera um impacto, ok? Se eu não sei fazer um plié decente para amortecer esse impacto, eu posso ter lesão. E isso pode acontecer em casa ou na sala de aula. Mas, se eu entender como é um plié que amortece um salto, eu diminuo o risco dessa lesão em casa e na sala de aula. Fez sentido? Então, lesão é uma coisa que todos nós estamos sujeitos. Se você ficar sentada no sofá, você vai ter lesão. Agora, benefícios. Agora fala para mim, quais são os benefícios de fazer balé em casa depois de adulta? Vá, começa a lista aí. Benefícios em casa.
Quais são os benefícios de fazer balé em casa depois de adulta? Comodidade. Não preciso sair. Comodidade. Não preciso sair, não preciso pegar carro, não preciso pegar trânsito, né? Não precisa aglomerar. Não preciso aglomerar, né, Tia Ju? Pandemia. Bem lembrado, Tia Ju. Pandemia é outro benefício, é o momento. O que mais, galera? Qual o benefício de fazer balé em casa? A autoestima. Autoestima. Por que melhora a autoestima? Porque você se vê, você fazendo por onde aquilo acontecer. Sim? Cara, dá orgulho, falo a verdade. Quando a gente vai lá, cata a sapatilha, vai lá, pega a cadeira, né, fecha a porta, e fala, não, agora eu vou fazer minha aula. Você é sozinha, ninguém tá te cobrando por isso. Aí você vê o quanto você tá sendo responsável com você. E aí, aumenta a sua autoestima. Sim? Fazer na hora que eu puder. Nos dias e horários. Ninguém te olhando. Ninguém te olhando. Tá vendo que para algumas pessoas é um problema, para outras é a solução. E tá tudo bem, tá? Ninguém te olhando. Eu vou colocar aqui colocar sem vergonha. Não precisa ter vergonha de fazer, né? Imagino que ninguém olhando seja por conta disso. Equilíbrio físico e psíquico. Equilíbrio físico e psíquico. Custo-benefício. Sim. Custo versus benefícios. Cara, tem uma coisa que vocês não vão falar, por favor? Você não tem ninguém te julgando, é você e Deus e tá tudo bem. Aham. Sem julgamento. Quando você for para aula presencial, vai estar poderosa. Exatamente. Sim, você tem tempo. Para mim, um dos maiores benefícios é o tempo. O que é isso? É o tempo para você fazer no seu tempo. Você não tem que correr com os exercícios. Você pode estudar os exercícios. E uma bailarina que estuda os exercícios, o que vai acontecer com o desempenho dela? Vai para a altura. Ou é aquela que repete, que vai para a altura? Não, é a que estuda. Então, aqui, ó, tem tempo para estudar. Tem tempo para desenvolver consciência corporal, para desenvolver autocorreção. Sim? Sim. Então, assim, o ensino online, ele substitui o presencial? Eu quero deixar isso claro. Não, jamais. Por quê? É lá no presencial que você vai ter a oportunidade de se apresentar num palco, sim, que você vai ter a oportunidade de ser desafiada pelo professor, que você vai ter a oportunidade de conviver fisicamente com outras bailarinas, lógico, não nesse momento de pandemia, né? Mas, enfim. Então, o que é? Eu volto para cá. O que é o melhor? Fazer balé em casa ou fazer na escola? É os dois. Um não substitui o outro. Os dois é o melhor. Sim? Quais os riscos, então, de fazer em casa? Esses daqui. Tenho como resolver. Tria seu caminho e resolve, porque os benefícios são gigantes. Tudo bem? Um importante, que é a Kátia e a Marisa colocou lá também. Tá. Não, a Marisa colocou, não se compara com o colega. E a Kátia colocou, não entra na neura de comparar laranja com banana. Exatamente. Por quê? Lá na escola presencial, a gente pode cair muitas vezes nessa questão da comparação, né? Que falaram de adolescente. E a gente vê a perna da outra e fala, meu Deus, nossa, ela faz 5 piruetas, eu não faço nem o passeio.